Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a leitura de um sensor analógico. Vou usar no exemplo de hoje um sensor de temperatura e ele é o TMP36 disponível aqui no Tinkercad, tá? Nos kits que a escola tem, o que veio é o LM35. Depois eu gravo um vídeo mostrando para vocês como faz a leitura do LM35. A princípio, que eu acho que é importante passar para vocês o esquema de ligação desse sensor, né? Então eu peguei um site aqui que tem esse esquema de ligação. Então, olha só, tá aqui, o site é esse aqui, Flávio Babos, tá? Depois eu disponibilizo o link para vocês. Então a família do TMP, ele disponibiliza aqui todo o funcionamento dele, né? Dessa família de sensores, qual é o limiar que ele trabalha, a linearidade, qual a tensão de saída e assim por diante de cada um. A pinagem do sensor, né, olhando ele pelo ponto que se vocês olharem aqui, vocês podem ver que tem um lado que é achatado, né, a gente sempre vai olhar por esse lado. Então o da esquerda é o VCC, que é o que vai ligado na voltagem, né, totalmente da direita é o ligado no ground ou no negativo, e o do meio é o que vai para a porta do Arduino, que é o que recebe o sinal. Como funciona então esse sensor? O Arduino alimenta esse sensor, não precisa ser do Arduino, pode ser uma outra fonte de alimentação, tá? Então se a gente olhar aqui tem até quanto ele consegue trabalhar, né? Quais as voltagens de entrada e o quanto ele sai, né? E aí usar esse esquema. Então ele recebe essa voltagem e ele vai funcionar como se fosse um resistor variável, do qual ele vai deixar passar mais ou menos tensão por essa perna, e o Arduino vai conseguir ler a quantidade de tensão nessa perna do sinal. Tá? Então aqui está o esquema de ligação e o código que eu estou usando para vocês hoje eu peguei desse site. Gente, poderia muito bem ir lá pegar esse datasheet do sensor e fazer os cálculos, né? O datasheet está aqui, e aí tentar montar os cálculos de forma manual, tá? Mas olha só quanta coisa tem no datasheet para a gente conseguir ver e montar esse cálculo. Como esse é o caso de um que ele já encontrei o código pronto para a utilização dele, perfeito. Diretamente no Arduino há a possibilidade também da gente baixar uma biblioteca e utilizar a biblioteca, onde a gente manda apenas qual é a porta, qual é o valor de referência que está ligado, o Arduino, se é o 5 ou se é o 3 volts, e aí ele já faz toda essa conta automaticamente. Não é o caso do Tinkercad, então eu vou passar para vocês de forma manual como fazer isso que eu peguei desse site que eu acabo de mostrar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, pessoal, como é o funcionamento desse sensor? Olha lá. Eu vou iniciar a simulação sem código mesmo, tá? Então, o Arduino está alimentando ele nas portas de potência e ground, e ele está devolvendo uma tensão. Aqui no Tinkercad, eu posso colocar aqui quanto mais ou menos temperatura. Se eu diminuir totalmente a temperatura, ele aumenta a resistência, deixando passar assim menos tensão. Se eu aumentar a temperatura, ele diminui a resistência, deixando passar assim mais tensão. Veja só, pessoal, ele chega até 1.75 volts. Então ele vai de 100 milivolts até 1.75 volts. Isso é o que o Arduino vai ler. Então se a gente for lá para o código, só que ele vai fazer uma conversão, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz uma definição chamada de sensor na porta 0, lembrando que a definição ela não consome a memória, né? O próprio IDE vai trocar isso daqui, essa palavra sensor por A0, ok? Defini ele como entrada. Como é porta analógica, pessoal, ela já é de entrada por padrão, não precisaria disso, mas não tem problema se colocar. E aí a gente vai colocar lá o serial ponto. Aqui eu inicializei, né, a porta serial. Serial ponto print valor lido, tá? Só para a gente ver o quanto ele está lendo
na escala de 0 a 1024, ok? Porque o Arduino, pessoal, ele lê 0 no 0 volts e quando ele estiver em 5 volts ele vai fazer 1024, ok? Então, serial.println, ou seja, agora ele pula a linha, sem... Opa, esqueci, vai faltar uma variável aqui, int valor lido. Vamos fazer essa valor lido. E a gente vai ter que ler esse valor, tá? Vamos guardar nessa variável, valor lido, recebe o que? Analog read, ou seja, uma leitura analógica da porta do sensor. Então, o que ele está fazendo aqui? Está fazendo uma leitura na porta do sensor, que aqui ele está trocando por A0, na A0, e está gravando esse valor na variável valor lido. Então, agora a gente vai mostrar o valor desta variável, só para facilitar, serial.println. Eu vou colocar aqui só um espaço para poder facilitar. E aí, quando eu iniciar a simulação, se nada der erro, ele vai estar lá, ó, 153, vejam só, tá? Então, quando eu zerar aqui, ele vai ter um valor lido de 20, que isso equivale a 100 milivolts, ok? Quando ele estiver no máximo, ele vai trabalhar com 1.75 volts, que na escala de 0 a 1024, 1.75 é 358, ok? Então, pessoal, é isso aqui, ok? É isso aqui que ele vai fazer, que vai mandar para o Arduino. Porém, agora temos que fazer as conversões, ok? Então, vamos lá. Eu fiz a leitura do sensor e agora nós precisamos fazer algumas variáveis antes da gente começar a trabalhar, tá? Então, o valor do sensor a gente vai definir como float. Valor do sensor, só para eu acompanhar e ficar igual, tá? Isso daqui é o que vai gravar, que a gente acabou de ver, tá? Depois nós vamos ter outras variáveis float, chamada temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit, ok? Então vai armazenar, a gente vai fazer as conversões e vai armazenar isso daí, tá? Bom, beleza, então já fiz aqui a inicialização, já coloquei que ela é de input e já fiz o valor lido é igual ao invés de valor do valor lido vai ser valor sensor aqui. Vou apagar esse daqui para facilitar, tá? E aí a gente já tem o valor do sensor, aquilo que foi lido da porta, ok? Agora, pessoal, a gente vai precisar pegar esse valor de referência que tem desse sensor e dividir por 1024 para a gente obter quanto é a porcentagem disso de 0 a 1024, tá? Então eu já copiei aqui o código já com com o comentário, né? Porcentagem do input. E agora vamos não tá certo ainda, tá, gente? Mas vamos ver o quanto que ele vai ter aqui em porcentagem, ok? Então, serial.println, eu nem vou ficar colocando label, nada, né? Só pra gente ver. Temperatura C. Então, ele vai mostrar ali embaixo aquilo que está sendo lido e dividido por 1024. Ou seja, opa, deu um erro. Qual é a linha? Operator mais. Temperatura C. Eu coloquei temp C. Temp C
E aqui também temp C. Vamos ver. Ainda tem um erro. Print, eu errei no escrever. Ok, agora sim. Lá no monitor serial tá dando 0.15, ou seja, 15% da potência máxima, né, dos 1024. Quando eu passei para tudo aqui, 35% da potência máxima, que seria os 5 volts. Então ele no mínimo, ele tem em porcentagem 0,02. Para ficar mais fácil, pessoal, eu vou dar um delay de 100 só para não ficar dando essas travadas. Então, olha só, 3% de 1024 até 35% de 1024. Tá? Se a gente fizer os cálculos aqui, a gente vai ver que 1.75 é 35% de 5 volts. Apenas o que foi feito aqui é feito essa porcentagem em cima do valor máximo que a porta poderia ler, tá? Eu vou deixar esse serial.print em C, que a gente vai usar ele depois, né? Aí a gente vai multiplicar isso por 5 para obter esse valor em tensão. Só que lembrando, eu mudei para... para não dar trabalho eu poder usar o código que está copiado, eu vou trocar aqui. Temp C. Aqui. Tem algum outro lugar. Aqui. Vou trocar lá em cima também. Assim, na hora de copiar o código, não vai ter ficar tendo esse trabalho. Tá? Beleza. Então, agora a gente vai obter o valor em voltagem, né, em tensão, daquilo que está lá, 0.75 milivolts, teria que dar 1.75. Então, fazendo isso, basicamente o que está sendo feito é dividir por 1024 para obter o valor em porcentagem de 0 a 1024. Multipliquei por 5, porque vai de 0 a 5 volts, então eu tenho uma porcentagem, essa porcentagem vezes 5 vai dar o valor em volts. Se eu tivesse 100%, eu teria o valor de 5 volts, ok? Então, basicamente, a gente está pegando essa voltagem, tá? Aí, isso daqui, pessoal, que eu vou colar agora, é um deslocamento que existe, que está no datasheet, que a gente tem que respeitar. Menos meio volt, ok? De deslocamento. Então, está sendo gravado ainda nessa variável esse deslocamento de menos meio volt. Então, se a gente vê ali, ó, eu vou colocar em 1.75, vai dar 1.25, ou seja, diminuiu meio volt, né? Ok? Então, meio volt, diminui 50 aqui, né? 0,5, ele veio para 1.25, ok? Então, 0 vai ser menos 0.40, que é o mínimo que esse sensor lê, tá? Então, se a gente pegar esse deslocamento, pessoal, de menos meio volt, né, menos 0.5, a gente vai obter esse valor em porcentagem da temperatura, tá? E aí a gente vai fazer esse valor vezes 100, que aí a gente vai obter o resultado dele em temperatura em graus Celsius, tá bom? Então vejam, olha só, 25 graus, 125 graus, menos 40 graus. Então veja, se eu não fizer isso aqui, eu vou parar. Vocês vão ver que isso daqui já vai dar em porcentagem a temperatura dele, olha só, 0.25. 1.25 é 125. Só fazer vezes 100 que eu já estou obtendo, tá? O resultado. Isso daqui, pessoal, é pelo datasheet, ok? No datasheet que a gente consegue descobrir esses cálculos lendo ele direitinho. Aí, a temperatura em Fahrenheit, é igual a uma fórmula que a gente estuda na aula de física, né? Então, a temperatura em Fahrenheit é a temperatura em Celsius vezes 1,8
mais 32. Esse é um cálculo da, converter em Fahrenheit. Esse é um cálculo que a gente aprendeu lá na aula de física. Não lembra de cabeça? Vai lá no Google, pesquisa como transformar temperatura em Celsius para Fahrenheit. Ele vai te dar essa fórmula, você joga ela e guarda na sua variável, ok? E agora, pessoal, simplesmente vai ser exibir esses dados. Então, vamos lá, serial.print, eu vou printar temperatura, esqueci aqui, temperatura em graus Celsius, e vai exibir a temperatura em graus Celsius. Eu vou copiar tudo isso para não ter que temperatura em Fahrenheit, vai exibir o valor da variável da temperatura em Fahrenheit. Serial.println, vamos dar dois espaços, né? Opa, não copiou. E dá um delay de 1000. Para ficar fácil da gente visualizar. Se nada deu erro, olha só. Temperatura em graus Celsius, temperatura em graus Fahrenheit. Tá aqui. 125 graus Celsius, tá dando 124,8 aqui, né? Tá muito próximo da realidade. Tá dando 40 graus Fahrenheit. Menos 40. Tem algum erro na conversão aqui, gente. Temperatura em graus Celsius, temperatura em grau Fahrenheit. Recebe, deixa eu confirmar a fórmula aqui. Temperatura em grau Fahrenheit recebe a temperatura em graus Celsius, temperatura F, vezes 1,8 mais o número 32. Tá convertendo para Fahrenheit. Tá certo. Tem alguma coisa que eu tô fazendo com a temperatura em Fahrenheit em outro lugar? Não, só estou armazenando aqui. E temperatura em Fahrenheit, eu estou exibindo ela aqui. Temperatura em F. Depois que eu obtive o resultado da temperatura em graus Celsius, eu vou pegar esse valor da temperatura em graus Celsius, multiplicar por 1,8 mais o número 32. Vamos iniciar a simulação novamente. Tem algum erro nesse cálculo, gente. Tem algum erro nesse cálculo da temperatura do graus Fahrenheit. Por algum motivo ele está dando sempre como 40. Como se a temperatura do grau Celsius fosse 1 praticamente. Ela está como float. Está. Não seja por isso. Não acredito que seja. Mas vamos ver. Declará-las em momentos diferentes. Mesma coisa. Mesma coisa. Temperatura. Eu vou dar um pause no vídeo para vocês não ficarem perdendo tempo com isso. Vou verificar qual é o erro e volto rapidinho. Pessoal, descobri o erro. Tava aqui, temperatura vezes graus Celsius, tava assim, tava com vírgula. Como o Arduino trabalha com unidade internacional, né, Estados Unidos, ao invés de 1,8 deve ser 1,8, né? O vírgula ele encara como um caractere de texto, né? Então agora quando eu inicio a simulação, olha lá, se eu colocar 0 graus Celsius, ele vai dar 33,4, né? Que é 1,8
vezes 0 mais 32. Então tá dando bem próximo aí do valor real. Tá? Então aqui o conjunto é 0 mais 32 vai dar o valor de 32. Ok? Então ele está bem próximo. Olha lá. Então era isso, pessoal. Esse era o erro, são detalhes. É até bom que acontece para a gente ver como que faz para resolver esse tipo de problema. Beleza? Então a aula de hoje, gente, é isso aqui. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, dá um like no vídeo. Legal? E até a próxima. Muito obrigado. Tchau!